Bom, começando o nosso mercado da bola com o Sérgio Ramos, que fez nesse último final de semana o seu último jogo como jogador do Monterrey. Ele deixou claro que não pretende se aposentar e quer continuar jogando futebol. Alguns clubes vêm demonstrando interesse na contratação do Sérgio Ramos, mas ainda segue indefinida a situação do atleta. O Milan hoje seria o clube mais interessado lá no futebol europeu, num retorno aí do jogador ao velho continente. Mas a princípio a tendência é que ele possa ir parar em algum centro alternativo, talvez uma MLS ou quem sabe até mesmo a Arábia Saudita, e a possibilidade também de continuar atuando no futebol mexicano. O Sérgio Ramos está atualmente com 39 anos e fará 40 anos na temporada que vem. Comenta aí se você gostaria de ver o Sérgio Ramos no seu time. Quem sabe o Sérgio Ramos vindo jogar no Brasileirão, hein, cara? Seria interessante, comenta aí. Diferentemente do Sérgio Ramos, esse próximo jogador aqui da lista quer jogar no futebol brasileiro, né? Por mais que o Sérgio Ramos ainda não tenha nenhuma negociação com algum clube no Brasil, mas o atacante camaronês Aboubakar, de 33 anos, deixou bem claro o desejo de atuar no Brasil na próxima temporada. Atualmente o atleta está atuando no futebol do Azerbaijão e foi especulado recentemente em Corinthians, São Paulo e no Grêmio. O jogador abriu conversas com esses clubes, porém ainda sem nenhum desfecho positivo. Comentem aí se você gostaria de ver o experiente Aboubakar, jogador que fez muito tempo parte da seleção camaronesa e também que jogou por muitos anos no Besiktas aí. Comente se você gostaria de ver ele no seu time. Lá no Guarani, o clube retomou as negociações com o goleiro Fernando Miguel, que muito dificilmente continuará no Ceará para a próxima temporada. O Guarani tenta contratar o experiente goleiro, tem passagem por Vasco, Vitória, Fortaleza e está atualmente no Ceará. Recentemente promovida a Série A do Campeonato Brasileiro novamente, a Chapecoense tem interesse em contratações de alguns jogadores aí da Série A do Campeonato Brasileiro, e entre eles está aí o atacante Enio, que foi rebaixado com o Juventude, mas o jogador está na mira aí da Chape para a próxima temporada. Além dele, também a Chape tem interesse na contratação do meia Jean Carlos do Criciúma, jogador que teve passagem por vários clubes, inclusive até no próprio Juventude, pode ser também reforço da Chape na Série A do Campeonato Brasileiro. Outro clube que subiu para a primeira divisão, o Remo, assinou um pré-contrato aí com o atacante Aleph Manga. O jogador disputou a última Série B pelo Avaí e deverá ser novo reforço em breve aí do Remo. Deverá jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Remo acabou perdendo seu grande destaque da temporada, que foi o atacante Pedro Rocha. O jogador acertou a sua ida para o Coritiba e vai jogar no Coxa em 2026. Lá no Santos, o clube busca reduzir alguns custos para a próxima temporada e alguns jogadores deverão ser negociados pelo clube paulista. Estão aí na lista o zagueiro Luizão, o zagueiro João Basso, também a possibilidade de venda do meio-campista Gabriel Bontempo, o meia Tassiano, o atacante Guilherme teria demonstrado um certo interesse em se transferir do Santos. Segundo a ESPN, o jogador gostaria de buscar novos ares na próxima temporada e mesmo com o Santos demonstrando algum interesse na continuidade do atleta, ele deseja sair do Santos, segundo a ESPN, e pode também deixar o Peixe assim que acabar essa temporada. E também para fechar a lista de barca lá no Santos, o atacante Tiquinho Soares. Todos esses nomes podem ser negociados pelo clube paulista na próxima temporada. Comentem aí se você gostaria de ver algum desses jogadores no seu time aí do coração. Lá no Corinthians, o clube vem recebendo constantes sondagens aí pelo atacante Guinegão. E dessa vez, o Zenit da Rússia apareceu como um novo interessado após a recusa do Caio Jorge do Cruzeiro. O Caio Jorge recusou a proposta de 30 milhões de euros, aproximadamente 186 milhões de reais, para se transferir ao Zenit. O jogador deu preferência total para ser vendido a um gigante europeu e jogar em uma liga de ponta. Só que devido a essa recusa do Caio Jorge, o Zenit já traça outros nomes aí como prioridades e o Guinegão surge aí como uma possibilidade. O Corinthians deseja vender o atleta, segundo a ESPN, por cerca de 28 milhões de euros, aproximadamente 173 milhões de reais. Comenta aí se você acha uma boa o Guinegão ir para o Zenit, cara. Com certeza, muitos jogadores vêm tratando aí a Rússia como algo descartável, né? Porque é um campeonato que não tem relevância nenhuma mais, apesar de ganhar muita grana. Só que, como todo mundo sabe, os clubes russos estão punidos nas competições europeias e só disputam o campeonato russo, né? E com certeza não é tão atrativo assim para vários jogadores, principalmente jovens promessas aqui do Brasil. Já que a gente mencionou a situação do Caio Jorge lá com o Cruzeiro, e a possibilidade de transferência, o Cruzeiro também acertou a saída do zagueiro Matheus Gamarra. O jogador está de saída do Cruzeiro e vai para o Olímpia. O jogador voltou ao futebol paraguaio após uma fraquíssima passagem no futebol brasileiro, tanto com o Atlético Paranaense e também no Cruzeiro. Por sua vez, a Raposa também pretende reforçar bastante o seu time para a Libertadores do ano que vem.
O Cruzeiro aí ficou na terceira colocação no Campeonato Brasileiro, pretende contratar alguns jogadores. Nos últimos dias, o atacante Everton Cebolinha foi bastante especulado no Cruzeiro, Corinthians e Grêmio. O Cruzeiro, por ter mais dinheiro que esses outros clubes, larga na frente aí na possibilidade de negociar a contratação do atacante, que já manifestou o desejo de deixar o Flamengo no fim dessa temporada. Comenta aí, torcedor cruzeirense, o que você acha do nome do Everton Cebolinha. Além dele, o Cruzeiro também negocia a contratação do meio-campista Matko Milevic. Esse jogador atua no futebol argentino, mas é da seleção dos Estados Unidos. O atleta de 24 anos conta com a convocação para a próxima Copa do Mundo na seleção norte-americana e está seduzido com a possibilidade de jogar no futebol brasileiro antes do Mundial. O jogador, em 2025, disputou 42 jogos pelo Huracan, marcou 8 gols e deu 8 assistências. Ele também passou lá pelo News Old Boys e lá na MLS jogou no Montreal, lá no futebol canadense, que joga a Liga Norte-Americana, né? Comenta aí o que você acha, torcedor cruzeirense, desse jogador que é o camisa 10 lá do Huracan. Com certeza pode ser um nome interessante, sim. Ele, além do Cruzeiro, despertou interesse de alguns outros clubes aqui no Brasil, só que aparentemente o Cruzeiro é o que está mais avançado nas negociações por esse atleta. Lá no Red Bull Bragantino, o meio-campista John John, que é o grande destaque da equipe, vem recebendo sondagens de vários clubes europeus, inclusive entre eles está o próprio Zenit, que a gente acabou de falar aí, que tem interesse no Guinegão e que teve a proposta recusada do Caio Jorge. O Zenit da Rússia estaria disposto a fazer uma proposta de 18 milhões de euros, aproximadamente 111 milhões de reais, pelo jovem jogador revelado pelo Palmeiras. Segundo a ESPN, as negociações estão em andamento e pode ter um desfecho positivo e o John John ir jogar no futebol da Rússia. Lá no Palmeiras, o zagueiro Murilo tem sondagens de 2 clubes aqui no Brasil e pode ser negociado no início de 2026. Ao longo do ano, ele recebeu consultas de clubes da Arábia Saudita e seu contrato com o Palmeiras vai até dezembro de 2027. A situação do atleta é que, se pintar uma proposta muito boa, ele vai deixar realmente o Palmeiras. O Palmeiras estaria também disputando com o Flamengo a contratação de um zagueiro do Internacional. O zagueiro Vitão vem sendo alvo das duas equipes. Segundo as informações do GE. Globo, o Flamengo entrou no páreo para contratar o jogador e ele se tornou um alvo para 2026. Vale ressaltar que tem uma concorrência muito alta e o Flamengo terá que vencer essa concorrência para contratar o jogador, né? Dinheiro não é problema para o Flamengo, né? Lá no Flamengo todo mundo sabe que eles podem gastar até bilhões em contratações e o Vitão, quem sabe, pode ser um alvo até fácil para o Flamengo conseguir contratar, né? Mas claramente tem a concorrência pesada do Palmeiras, também é um outro clube multimilionário aqui no Brasil. O Flamengo voltou a fazer uma consulta pelo atleta nos últimos dias. No entanto, existe sim a opção do jogador voltar ao futebol europeu e ele vem dando prioridade para voltar à Europa. Comenta aí o que você acha do nome do zagueiro Vitão, se é uma boa para o Flamengo ou para o Palmeiras. Bom, e nesses últimos dias aí saiu uma informação muito interessante que o Atlético Mineiro teria feito consultas aos jogadores Gerson, que está atualmente no Zenit, e também no Claudinho, ex-jogador do Red Bull Bragantino, que também tem passagem pelo futebol da Rússia, lá no próprio Zenit. Os jogadores aí estariam na mira do Galo. O Galo, por sua vez, sabe que terá que investir cerca de 20 milhões de euros em cada um desses atletas. A cotação atual para cada um desses jogadores é de 124 milhões de reais. O Atlético Mineiro estaria disposto a investir uma certa grana em reforçar o elenco para a próxima temporada. E essas foram as informações que tivemos quanto a essa situação aí desses dois atletas, né? Claramente, são negociações muito complicadas e o Atlético Mineiro trata com cautela essas possibilidades. Como todo mundo sabe, o Atlético Mineiro não vai disputar a Libertadores no ano que vem e isso aí, com certeza, pode ser um fator importante na hora de negociar com os jogadores e jogadores desse quilate, né? Uma hipotética volta ao Brasil pode fazer com que esses atletas tenham desejo de jogar Libertadores, né? Mas aí claramente a gente sabe muito bem que jogador hoje não joga por amor, joga por dinheiro, né? E se esses caras receberam uma grana muito pesada no Atlético, pode ser que com certeza o Galo consiga contratá-los, né? O Gerson está muito satisfeito lá no Zenit e uma hora ou outra ele deverá voltar ao futebol brasileiro. Tanto Palmeiras e agora o Atlético Mineiro surgem aí como interessados no jogador. O Claudinho já é uma novela antiga, né? Um retorno dele ao Brasil. O Flamengo tentou por anos contratar esse atleta e ele nunca voltou ao Brasil até então, né? Vamos ver o que vai acontecer. Comente aí se você acha que o Atlético Mineiro terá condições de contratar esses dois jogadores aí de peso aí para a próxima temporada. E fechando o nosso girão do mercado da bola lá no Vasco, o clube traçou aí alguns planos para a próxima temporada e deverá ter um pacotão de reforço em 2026.
O Vasco ainda está vivo na Copa do Brasil. Caso conquiste o título da Copa do Brasil, jogará a próxima Libertadores. Mas sem saber ainda o resultado da Copa do Brasil, o Vasco já planeja 2026 e realizou sondagens por 7 jogadores aí para a próxima temporada. Estão na lista do Vasco o atacante Elinho, que está atualmente aí no Toluca. Inclusive, nesse último final de semana, o time dele, o Toluca, eliminou o time do Sérgio Ramos, que a gente falou no início do vídeo, né? O lá o Monterrey. O Elinho é um jogador titular, importante, é o batedor de pênaltis oficial do Toluca e claramente não será negociação tão simples. Esse nome aqui, certamente, se o Vasco for para a Libertadores, pode ser o nome que o Vasco deverá intensificar muito as negociações, já que terá que fazer um alto investimento em comprar esse atleta, né, para contratá-lo. Outro nome que está na lista do Vasco é o jogador Pierre do Fortaleza, volante aí muito jovem, está na mira do Vasco, ele tem passagem pelo Volta Redonda. Outro jogador do Fortaleza é o Breno Lopes, que já é um sonho antigo do Vasco, e volta à tona novamente aí a possibilidade do Vasco contratar esse jogador. Além deles, também tem um jogador do Ceará, o William Machado, zagueiro, que é titular ali e várias vezes foi capitão do Ceará no Campeonato Brasileiro. Outros jogadores que estão na mira do Vasco, o volante Gabriel Menino, também foi comentado nos corredores de São Januário, jogador do Atlético Mineiro, nunca se firmou como titular incontestável do Galo. Surge aí como uma possibilidade, já que o Vasco pretende se desfazer do volante Hugo Moura, que pode ser negociado na próxima temporada. Outros jogadores que estão na mira aí do Vasco, lateral esquerdo, Benabei, do Internacional, e também o atacante Gabriel Talhari, do Juventude, que foi o grande destaque do Juventude, que foi rebaixado para a Série B. Certamente aí nomes que podem compor bem o elenco vascaíno, né? E além de todos esses nomes, o Vasco também fez uma sondagem nos últimos dias no atacante colombiano Maurício Gonzalez. Foi confirmado pelo staff do atleta que realmente o Vasco está interessado na contratação desse jogador. A gente até trouxe aqui no nosso canal informações desse atleta aí que o Vasco tem interesse em contratar. O jogador de 21 anos está atualmente no Tolima, lá da Colômbia. Comenta aí, torcedor vascaíno, o que você achou de todos esses nomes que podem reforçar o Vasco. Além deles, o Vasco ainda mira reforços para a defesa. Vários zagueiros aí que estão atuando no futebol sul-americano foram especulados nos últimos dias. Assim que a gente tiver confirmações, vamos trazer aqui no nosso canal.